um dos irmãos que está aqui presente, porque eu sei que você foi um escolhido de Deus para estar aqui neste lugar. E se você está aqui é porque você quer ouvir a palavra. E segundo a própria palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre essa igreja autêntica. Eu sei que o texto é repetido, mas é proposital. Esse texto, embora seja um texto muito conhecido, e falava hoje com alguns irmãos na parte da tarde, embora seja um texto muito conhecido, é necessário que ele seja pregado constantemente, porque mesmo conhecido, nós ouvimos e não estamos praticando o que está ali. Então há uma necessidade nesse tempo de procrastinação das coisas de Deus, a necessidade da pregação desse evangelho genuíno e verdadeiro que foi vivido por aqueles cristãos que experimentaram aquele movimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, estavam avivados pelo calor da mensagem de Cristo Jesus, pelo ensino dos apóstolos. É necessário nesse tempo viver novamente esse calor. Eu sei que hoje está na moda falar sobre as fake news. É o assunto do momento, as fake news. Fake news de WhatsApp, fake news de Facebook. Eu quero que você leve um pouco esse conceito de fake news que você tem aí na cabeça para as fake igrejas. Igrejas que não são autênticas. Mas não são autênticas porque não tem a marca correta. Muitas vezes tem até o rótulo da marca correta. Está lá escrito Igreja Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana. Mas um povo que é a Igreja do Senhor Jesus não tem vivido a autenticidade do Evangelho. Nós fomos salvos por Deus, por Cristo Jesus, para vivenciar uma vida autêntica de cristãos e não uma vida fake. E é por isso que ao longo desses domingos que estamos ministrando essa série de mensagens sobre a igreja autêntica, esse versículo salta aos nossos olhos, porque nesse momento essa igreja não era uma igreja fake. Era uma igreja, segundo o versículo 42, primeiro, já falamos sobre isso, que perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja autêntica, primitiva, era uma igreja que tinha prazer em perseverar na palavra, nos ensinamentos de Cristo Jesus. E aí, fazendo aquela comparação de sempre, eu trago para a nossa realidade o quanto de palavra a nossa igreja, a igreja do século 21, tem vivenciado. O quanto de palavra a igreja autêntica, no tempo que se chama hoje, tem vivenciado. A palavra não tem atraído muitas pessoas, porque a palavra faz uma coisa que ninguém pode fazer. Segundo o autor de Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não passa, a palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não fica descontextualizada, a palavra de Deus não fica guardada, mas a palavra de Deus ela é viva e tem eficácia. Cadê o doutor Gabriel? Norma jurídica, existência, validade e eficácia. A norma jurídica ela pode existir, ela pode ser válida, mas para que ela tenha eficácia, ela precisa gerar efeitos na vida das pessoas. Existem muitas normas, muitas leis que são criadas, elas existem, elas são válidas, mas não têm aplicação prática nenhuma. Eu que trabalho no ramo de estacionamento conheço um monte de leis que foram criadas. Por exemplo, você que faz uso de estacionamento, lembra da lei da Cidinha Campos que fraciona o estacionamento em 30 e 30 minutos? Essa lei existe, ela é válida, mas ela não tem eficácia. Vai aqui no Shopping São Gonçalo para ver se você vai pagar fracionado. Você vai pagar preço único. Está lá, acho que está R$8 ainda. Eu não sei porque eu entro sem parar, eu não sei quanto é que dá. Mas os shoppings do Rio de Janeiro são mais espertos, está R$12 em um, 14 em outro. Mas a norma existe, assim como também nós estamos vendo a palavra na vida de alguns existe,
mas na vida de alguns não tem sido eficaz, mas não porque a palavra não tem eficácia, mas porque as pessoas não estão dando lugar para que a palavra de Deus seja eficaz. Porque a palavra de Deus, em sua essência, ela é viva e ela é eficaz. Só que Deus tem um atributo maravilhoso, e dentro desse atributo dele, ele nos concedeu parte desse atributo, ou colocou em nós semelhantemente esse atributo, que é o atributo de escolher. E nós temos as nossas escolhas. Muitas vezes a palavra de Deus não é eficaz na nossa vida, e não somos cristãos autênticos, porque escolhemos ser fake, porque escolhemos vestir a capa de cristãos e não praticar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o texto continua dizendo que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu não gostaria de saber a intenção do teu coração, mas nem se eu quisesse eu poderia, porque eu não tenho a aptidão, a eficácia para fazer isso, mas a palavra de Deus tem. Porque a partir do momento que você está ouvindo, e é perigoso você estar aqui nessa noite, porque a partir do momento que você está ouvindo a palavra, ela entra no teu coração, ela penetra, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção no teu coração. É por isso que muitas vezes você entra na casa de Deus e não entende por que alguma coisa está mexendo dentro do teu coração, por que te deu aquela vontade de chorar, por que você está reflexivo. Você não entende isso, é porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar no seu coração e fazer com que você reflita. A igreja autêntica vive a palavra de Deus de forma habitual e de forma intensa. Aprendemos isso alguns domingos atrás. A igreja autêntica é a igreja que ama a palavra de Deus. A igreja autêntica é a igreja que quer aprender. E aí eu fico preocupado com o cenário das nossas escolas bíblicas, porque lá na escola bíblica é o termômetro de como anda o desejo da igreja pela Bíblia. E talvez, se a gente for olhar para as nossas escolas bíblicas, nós vamos encontrar um cenário desesperador. Crentes que querem as dádivas de Deus, mas não querem a palavra de Deus. Crentes que querem viver uma vida de abundância e prosperidade, mas não buscam seguir os mandamentos do Senhor. Eu lembro perfeitamente, eu gosto da história do povo de Israel, mas eu lembro perfeitamente das ordenanças e da bênção de Deus lá de Deuteronômio. Se atentamente você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, eu vou te exaltar. Mas se você não obedecer, ai de você, ai de você. E a igreja parece que esqueceu isso. E aí eu gosto de olhar para esse texto, ver o comportamento da igreja primitiva, porque isso aviva o meu coração. Porque além de ser dedicado ao ensino, a igreja primitiva, é o que falamos na última mensagem, era dedicada à comunhão. E a comunhão que não é diminuída ou reduzida a encontros dominicais, é a comunhão verdadeira, a comunhão de troca, a comunhão de vivência. Nós vimos que no meio daquela igreja, eles estavam vivenciando o mover do Espírito Santo de Deus, e os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus estavam aflorados naquela igreja. E o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. E aquela igreja mantinha comunhão porque amava. E porque eles amavam, eles compartilhavam as bênçãos espirituais, eles compartilhavam daquilo que estavam vivenciando de bênção de Deus espiritual, mas eles também compartilhavam daquilo que vivenciavam de bênçãos materiais vindas de Deus. Era uma igreja que se importava, mas não se importava por se importar, ela se importava com o outro porque amava. Uma igreja que tem, ou que diz ter, o Espírito Santo no seu meio, precisa amar, porque se não tiver, alguma coisa está errada. Porque se os frutos do Espírito, e o fruto do Espírito começa lá em Gálatas 5, versículo 22, você vai ver que o primeiro fruto do Espírito é o quê? O amor. Então, no meio de uma igreja onde não tem amor, talvez me faça refletir se o Espírito Santo está agindo no meio dessa igreja.
Nós estamos meditando sobre essa igreja para que não deixemos nesse tempo, no tempo de muitas teologias fake, vou usar muito essa expressão hoje, muitas mensagens fake, e não deixemos que isso atrapalhe a nossa caminhada com o Senhor, porque a mensagem do Evangelho ela é simples, a mensagem do Evangelho ela é poderosa, e a igreja precisa ser marcada pela autenticidade da mensagem do Evangelho, e não do novo modelo de igreja. Todos nós que estamos reunidos e que fomos reunidos por Deus em igreja, precisamos entender que ainda hoje o Espírito Santo de Deus precisa estar ativo no meio de nós, nos fazendo ser uma igreja autêntica. Essa igreja vivenciava isso, e aí chega o terceiro aspecto dessa igreja, a terceira marca, a terceira característica dessa igreja, nessa série de mensagens que nós vamos meditar nessa noite. No versículo 42, na parte final, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Diga isso mais uma vez: no partir do pão e nas orações. Mais uma vez: no partir do pão e nas orações. A adoração dessa igreja era expressa. E essa igreja expressava a sua verdadeira adoração não como um momento de culto, como às vezes nós rotulamos. É a hora do momento de louvor e adoração. A igreja primitiva não vivia essa divisão. A igreja primitiva, os primeiros cristãos que tinham contato com a mensagem, com a doutrina dos apóstolos, com a mensagem de Cristo Jesus, eles expressavam no seu modo de viver, na sua vida cristã, do jeito que eles se portavam, eles expressavam a alegria de pertencer a Cristo Jesus e a adoração verdadeira. Isso fica claro quando Paulo vai falar aos Coríntios, que é a igreja que surge desse movimento. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 10, 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aquela igreja era uma igreja que fazia tudo para glorificar a Deus. Por que eu falei sobre a gente vencer a tentação de ser a igreja fake para ser uma igreja autêntica? Porque hoje parece, ou pelo menos me parece, que nós estamos querendo glória para nós mesmos, aonde o culto tem sido muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. O homem parece que está no centro do culto, se idolatra. Eu costumo repetir muito isso para que você não caia nessa tentação e me faça cair em pecado. Se idolatra muito a figura do pastor, do líder, e se esquece que o Senhor da igreja não é o pastor, que as ovelhas do rebanho, o pastor dessas ovelhas não é o pastor, mas sim o sumo pastor, Cristo Jesus. Se enaltece o gosto musical, a estilo de igrejas para tudo, se enaltece a forma como se vai fazer o culto, mas esquece de enaltecer aquele que deve ser adorado. Paulo adverte aquela igreja, na verdade orienta aquela igreja, porque aquela igreja estava vivenciando o calor desse avivamento do Espírito Santo, dizendo: olha, vocês quando forem fazer qualquer coisa, e aí nesse contexto específico, Paulo está falando sobre um questionamento que se levantou sobre poder ou não poder comer certos tipos de comida, e ele diz assim: olha, não importa o tipo de comida, não entre nessa discussão. Tudo que vocês fizerem, vocês precisam fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Partindo desse princípio, aquela igreja estava crescendo, a igreja primitiva estava crescendo. A intenção daquela igreja era fazer a vontade de Deus e era viver para a glória de Deus. E aí tem algumas coisas assim, introdutoriamente, que eu queria refletir com os irmãos, que está aqui no texto, que aquela igreja fazia. Eles se dedicavam literalmente, primeiro, ao partir do pão. Que parte boa é essa, né? Talvez alguém diga assim: poxa, a parte boa da comida, mas esse parte do pão não faz referência comigo. Talvez
até essas reuniões fossem acompanhadas de um banquete ou de algumas refeições de comunhão, mas especificamente nesse texto está falando do partir do pão, fazendo referência, talvez você desconheça esse termo, a Eucaristia. Quem aqui já foi católico sabe, quando a gente fala sobre Eucaristia, aí você transfere isso para a linguagem evangélica, porque Eucaristia é a palavra original grega que vem a ser traduzida pela ceia do Senhor. Aquela igreja estava dedicada literalmente a ceiar e a vivenciar a mensagem da ceia do Senhor. E Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Coríntios, ele vai ser muito mais específico ao falar isso. Ele vai dizer o seguinte: porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aquela igreja autêntica, primitiva, que estava em contato com a ação e a atuação do Espírito Santo, eles estavam completamente convictos de que precisavam comungar, precisavam estar juntos, lembrando do sacrifício de Cristo Jesus. As reuniões não eram reuniões à toa, eram reuniões que lembravam daquilo que o Senhor Jesus havia ordenado. Todas as vezes que vocês estiverem juntos, lembre disso. E quem partiu o pão foi o Senhor Jesus. Ele partiu o pão, deu graças e disse: isso é meu corpo que é partido em favor de vocês. E ele afirma: façam isso em memória de mim. A igreja estava reunida, aquecendo um ao outro, lembrando do sacrifício de Cristo Jesus. E aí me vem uma preocupação gigantesca. Quando nós nos reunimos aqui neste lugar, a nossa preocupação é avivar o nosso irmão e dizer: olha, Cristo morreu, Ele ressuscitou por mim e por você. Ou a nossa preocupação é apenas com a dinâmica do culto? Aquela igreja não estava preocupada com a dinâmica do culto, estava preocupada em vivenciar com o outro irmão, encorajar o outro irmão e dizer: olha, Cristo partiu o corpo dele em favor de você, anima-te, tem uma esperança. Aquelas reuniões do partir do pão não eram reuniões para só degustar as refeições, não, era para que um aquecesse o outro. Aquela brasa acesa no meio daquele braseiro, quando sopra o vento, os churrasqueiros aí de plantão, né? Eu sou um fiasco para acender churrasco, eu gasto uns duas garrafinhas daquela de álcool em gel, álcool líquido, óleo de cozinha, coloco tudo para ver se aquele negócio pega. Mas todo mundo sabe, os bons churrasqueiros sabem que às vezes uma brasinha ali no meio, ela bem ventilada ali ou bem arrumadinha, vai acontecer o quê? Daqui a pouco vai ter gente que vai sair com fome aqui, querendo acender o churrasco em casa. Daqui a pouco aquela brasa contagiou todos que estão em volta. Era esse o sentimento da igreja primitiva. Estavam todos juntos lembrando que o fogo do Espírito Santo estava no meio deles e que Cristo havia morrido e ressuscitado pela vida deles. Precisamos observar esse aspecto da igreja primitiva para avivar em nós essa igreja autêntica, que não pode morrer ao longo do tempo, mas ela tem que ser dedicada a isso. A outra coisa que essa igreja era dedicada, que eram as orações. É característica do culto, da adoração dessa igreja, lembrar do sacrifício de Cristo Jesus e orar. Esse segundo aspecto é mais preocupante ainda. Reuniões de oração dentro da igreja são as mais cheias. Correto? Bem, errado. Infelizmente, as reuniões de oração são as mais vazias.
Mas estamos na contramão da igreja primitiva? Estamos na contramão da igreja primitiva. Porque aquela igreja, quanto mais tinha perseguição, quanto mais tinha problema, aquela igreja fazia o quê? Orava. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João operaram em nome de Jesus o milagre da cura daquele coxo na porta chamada Formosa. Depois daquele milagre, se espalhou um zum, e aí não foi fake news, foi informação verdadeira. Olha, aqueles discípulos de Jesus, aquele que morreu e que dizem ter ressuscitado, aqueles discípulos, os caras estão fazendo um negócio doido aí. Um cara lá, lembra daquele cara que ficava lá na porta, Formosa? Então, aquele cara agora está andando. E aí começou aquele alvoroço, e chamaram Pedro e João para interrogá-los acerca do que tinham feito, e aqueles mestres influentes da lei conseguiram encarcerar Pedro e João. E a igreja ficou parada, não foi isso? Não. Capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo orado quem? A igreja que estava reunida, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa reunião de oração da igreja primitiva não era reuniões particulares, não era oração particular de dentro de casa, mas era reunião com os santos para orar. Uma igreja que tinha consciência viva do sacrifício de Cristo Jesus. Preste atenção, se você não tem essa lembrança quando entra neste lugar, ore a Deus para que Ele trabalhe na tua vida e te avive, porque quando você entra por essas portas, você não pode pensar em outra coisa a não ser do que Cristo fez pela sua vida. E para que outras pessoas que entrem por essa porta conheçam a Cristo Jesus e entreguem sua vida a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo já está devorando muita gente. A boca da sepultura, como diz a palavra de Deus, é insaciável, está aberta, devorando os homens. Basta você andar pelo seu bairro, basta você andar pelas suas ruas, você vai ver como que as sepulturas estão abertas, levando muitos para lá. Então, quando nós entramos por essa porta, precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por essas vidas. A igreja precisa ter isso muito claro, muito vívido no seu coração, para não deixar que as coisas do mundo transformem a igreja autêntica em uma igreja fake. Essa igreja tinha muito convicto, eles eram muito convictos sobre o sacrifício de Cristo Jesus e sobre a necessidade de orar. Vamos falar um pouquinho de política? Aí, Laís. Laís é minha, vamos dizer assim, não é oponente, né? É debatente. A gente discute ou debate muito sobre política, mas não vou falar nessa política não. Você está vendo como é que está a situação. Você está vendo o que tem acontecido no meio político para quem vai governar o nosso país. Aí a pergunta que eu faço como igreja: o que nós temos feito? Eu sei, como eu tenho visto muitos envergonhando o Evangelho, pousando ao lado de um candidato e dizendo: esse é enviado de Deus. Aí vem o outro, no outro candidato: esse é enviado de Deus. Deus está maluco. Não estou falando heresia não, é isso que parece. Porque Deus diz a um que é esse e Deus diz ao outro que é esse. E aí? Misturando as coisas, o papel da igreja não é dizer quem Deus escolheu para ser governante, o papel da igreja é dobrar o joelho e orar. Porque essa igreja não estava preocupada quem seria o governador, o governante de Roma ou da Grécia. Ela não estava preocupada, ela estava preocupada única e exclusivamente em orar. Porque é isso que nós temos que fazer. Embora o cidadão Adriano se interesse por política, o servo do Senhor Adriano precisa orar para que as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus. Porque mais uma vez eu digo, não vai ser um homem que vai sarar o Brasil.
A palavra de Deus já diz quem é que pode sarar a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós lemos um texto aqui: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então me invocareis, passareis a orar a mim clamar, e eu vou ouvir. Buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu, Deus, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. A igreja precisa se posicionar como a igreja primitiva e ter essa característica: a igreja que sabe do sacrifício de Cristo Jesus e uma igreja que ora. Vamos caminhar, que eu dividi essa parte da adoração em 2 mensagens, e eu não quero fazer essa durar 2 horas, só a próxima. O culto da igreja primitiva, quando nós olhamos para esse comportamento da igreja primitiva, como eles cultuavam a Deus, precisa causar em nós impacto. E eu vejo pelo menos 2 impactos. O impacto em 2 aspectos que esse culto equilibrado da igreja primitiva pode nos causar. Primeiro, a adoração deles era tanto formal como informal. A adoração dessa igreja era uma adoração que tinha a formalidade de culto, mas também tinha a informalidade. Olha o que diz lá no versículo 46 do capítulo 2 de Atos: eles perseveravam unânimes todos os dias. Aonde? No templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu não tenho dúvida de que aqueles cristãos, depois de avivados pelo Espírito Santo, entraram naquele templo, lugar de sacrifício, aonde tinha todos aqueles rituais ainda do Antigo Testamento, ficaram loucos para mudar aquele negócio, porque eles já tinham a consciência de que aqueles sacrifícios de animais já não tinham mais validade, tudo já estava concretizado no sacrifício vivo que era Cristo Jesus. Mas a palavra diz que eles perseveravam unânimes aonde? No templo, com toda aquela formalidade. Mais à frente, até no capítulo 3 de Atos, você vai ver Pedro e João caminhando, e diz que eles estavam indo ao templo na hora 9. Eles estavam indo para lá, para o templo. Mesmo sabendo tudo que tinha acontecido, mesmo tendo sido avivado pelo Espírito Santo, eles continuavam a participar dos cultos tradicionais. E aqueles cristãos participavam daquele culto no templo e depois complementavam a sua vida com a sua adoração em casa, partindo o pão ou estando com seus irmãos em casa. E isso tudo eles faziam com alegria e singeleza de coração. O que esse equilíbrio nos ensina hoje como igreja? Nos ensina algo muito importante que nós não sabemos equalizar. Eu já falei isso em outra oportunidade, há muitas vezes na igreja um choque de gerações. E cada um tem a sua fórmula. Por favor, não fiquem chateados comigo. Mas os idosos normalmente têm uma fórmula, que eu classifico a fórmula mais ou menos assim: era assim desde o princípio, é assim agora, será sempre, mundo sem fim, amém. Normalmente, quem tem um pouco mais de vivência ou viveu um tempo mais antigo, acha que como era antes, tem que continuar agora, tem que ser depois, amanhã, e tem que continuar assim até o último dia. Em contrapartida, os jovens não têm equilíbrio e chegam e dizem: isso não tem nada a ver, vamos reformar geral. E a igreja fica nesse choque de gerações e não olha para a igreja primitiva, olha o equilíbrio desses crentes. Eles perseveravam tanto no templo como nas casas, tanto na parte formal como na parte informal. E não brigavam por causa disso. Precisamos aprender a lição com essa igreja primitiva.
uma igreja que respeita as gerações, uma igreja que sabe que cultuar a Deus, e vamos falar no último ponto agora sobre alegria na adoração, mas a igreja sabe, uma igreja que sabe respeitar as gerações e manifestar a sua alegria respeitando as gerações. Uma igreja autêntica é uma igreja que adora respeitando tanto o culto formal como a informalidade da adoração, tanto para um lado como para o outro. Eu não vejo o Espírito Santo como alguém desequilibrado. Como cristão, nós temos que ter o equilíbrio do Espírito Santo, que era o que permeava essa igreja. A forma que o Espírito Santo age no meio da igreja é muito mais por uma reforma paciente do que por uma rebeldia irreverente. O Espírito Santo não fica polarizado entre a bagunça completa e o excesso de zelo. O Espírito Santo atua no meio de nós como aquele que traz aquela reforma paciente dentro do nosso coração e nos resgata a alegria de adorar Ele. Segundo ponto, a adoração daquela igreja era tanto alegre como reverente. Uma igreja autêntica, que é uma igreja que adora, precisa entender que a adoração é alegre. Talvez já esteja ali para você. Verbo em grego, agaliasis, quer dizer exultação ou alegria exuberante. No versículo 46, lá no finzinho, aparece essa expressão: todos eles estavam adorando a Deus, cultuando a Deus com alegria. E aí agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Gálatas 5:22 ainda diz que os frutos do Espírito são o amor, mas depois o fruto do Espírito é o quê? Gozo em algumas traduções, mas traduzido por alegria. Aqueles crentes estavam cheios de alegria. Deus havia enviado Jesus ao mundo, Ele havia ressuscitado, o Espírito Santo tinha sido dado ao coração daqueles crentes. Como é que pode um crente que sabe do sacrifício de Jesus, que o Espírito Santo está nele, ser alguém triste? Não tinha como, porque o fruto do Espírito Santo é alegria. E aquela alegria era muito mais desinibida do que as nossas tradições eclesiásticas permitem hoje. Aquele povo vivia uma alegria exuberante. Isso me preocupa, sabe por quê? Entrar nos nossos cultos hoje muitas vezes parece entrar dentro de um funeral do que propriamente dito do culto. Culto a Deus é alegria, é lugar de celebração, de alegria. E aí eu gosto muito da frase do arcebispo Groff Fischer, que ele diz o seguinte: quanto mais eu vivo, mais eu me convenço que o cristianismo é um longo grito de alegria. Precisamos alcançar as pessoas com a nossa alegria. E aí eu fico vendo, não aqui, mas a outra igreja que eu vi há 3 anos atrás, tinha um grupo que ficava, ó vidas, ó céu, ó azar, ia caminhando, não tinha alegria, nem entrava no culto. E aí, meu irmão, tudo bem? Ah, pastor, está tudo ruim. Eu tinha até medo de perguntar se estava tudo bem, porque pelo menos podia fazer igual a mulher sunamita, né? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Mas não, tinha alguns irmãos que eram o tempo inteiro: ah, não está legal não está legal não. Ei, quem disse que a tua dificuldade pode tirar a tua alegria? Muito pelo contrário, a alegria do Senhor é o que, nossa? Força! Você quer vencer a dificuldade? Alegra-te! O cristianismo é um grito de alegria. O mundo já está chorando demais. O mundo precisa olhar para cá e ver um grito de alegria. E aí eu me simpatizo demais com meus irmãos africanos. Você vai lá e eles estão lá. O culto demora 4, 5 horas, 6 horas e ninguém dorme. E se dormir, tem o diácono, que é um negão de 2 metros de altura, com um bambu gigantesco e pá! É sério. Eu ainda vou trazer isso aqui para os irmãos. É porque eu perdi esse vídeo de um culto na igreja batista. Como eu quero adotar isso? Aí, pastor Galminho. Mas aí eu vou ter que pegar os diáconos mais fortes, né?
Mário já não está mais tão fortinho assim. Vou pegar um Newton da vida. Ô Rui, você vai estar aqui conosco e vai ser um diácono na casa de Deus. Eu preciso de gente forte. É a profecia já, tá? Sobre a tua vida. E aí eu vou arrumar um bambu. Quem estiver lá atrás, lá onde está o Wagner lá, ó. Se dormir, ó. Pá! Corda alegria! Vou chamar o nome do bambu Alegria lá. Igual no estacionamento que eu trabalhei, que o pessoal do estacionamento separou um pedaço de madeira desse tamanho e colocou a frase: pega supervisor. Era a frase, né? Então, um supervisor chato, eles colocavam aquilo lá dizendo que era para pegar o supervisor. É o que eu vou fazer aqui, botar aqui. Bambu, alegria. Culto para Deus tem que ser um culto com alegria. Ainda que o seu interior esteja passando por dificuldade, quando você chega na presença de Deus, se você vive o cristianismo, se você é igreja autêntica, o seu culto tem que ser um grito de alegria. Eu aprendo muito com a igreja primitiva porque havia esse equilíbrio. Primeiro com a questão da formalidade e da informalidade no culto. Era uma igreja que crescia, se reunia no templo, mas também se reunia nas casas. Que maravilha isso! Quantas vezes você tem se reunido durante a semana com seus irmãos para orar? Para lembrar que Cristo salvou a vida de vocês. Tomar aquele café esperto, adorar a Deus, dobrar o joelho, orar pela situação da igreja, orar pela construção da quadra, orar para que Deus mande mais crianças para cá, a ponto que a gente fique tão entupido que tem que comprar um terreno do Noelson ali na frente. Orar! Mas isso não vai acontecer só no momento de culto no templo, não. A igreja tem que viver a formalidade do culto, mas a informalidade dos lares, todos os dias. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E o nosso culto precisa ser autêntico, precisa ser um culto alegre. Mas essa alegria da igreja primitiva não levava eles à irreverência. E aí tem muitas pessoas que confundem alegria com irreverência. É só olhar para a igreja primitiva, não há irreverência. Ao mesmo tempo que era alegre a adoração deles, eles tinham um temor muito grande. Versículo 43 de Atos 2: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Naquela mesma turma que estava alegre, celebrando a Deus, que havia alegria, havia reverência. Eles tinham uma convicção que aquele Deus vivo, Santo de Israel, que eles conheciam, agora estava no meio deles, e eles se curvavam diante desse Deus, numa atitude de admiração e humilhação. Isso é adoração. A sua adoração precisa passar pela sua admiração e pela sua humilhação. O quanto você admira a Deus, o quanto você ama a Deus, você tem que falar isso para Ele. O seu culto tem que ser assim. E o quanto você se humilha reconhecendo que você não é nada. Eu não sei se está claro ainda, mas nós não somos nada. Acho que no Brasil hoje está cada vez mais fácil de entender isso. Está mais fácil de entender aquele versículo que diz: tu és pó e ao pó voltarás. Porque hoje temos vida, amanhã não sabemos se temos vida. Num estado tão violento como o nosso. Sabe o que é isso? Quando a gente reconhece que nós não somos nada, nós nos humilhamos diante daquele que é tudo, que é o nosso Deus. E essa igreja tinha temor, ainda que o culto fosse alegre, tinha temor, porque Deus estava lá no meio deles. E o que nós tiramos de conclusão disso? Como igreja, nós precisamos recuperar o equilíbrio entre a nossa adoração cristã. A nossa adoração não pode ser tão formal a ponto de parecer um velório, mas também ela tem que ser informal, mas ela também não pode ser tão informal ao ponto de beirar a irreverência ou a libertinagem. A nossa adoração precisa ser tanto alegre também como reverente. Nós precisamos ser a igreja autêntica que louva a Deus com vontade. Por isso que quando eu subi aqui ao púlpito, eu perguntei se vocês estavam alegres. Porque quem está aqui por livre e espontânea vontade. Tem alguém aqui por livre e espontânea pressão? Me diz. E me fala quem foi que te trouxe para cá carregar. Eu vou pegar esse aí. Porque nós estamos aqui porque queremos estar aqui. E estando diante de Deus, precisamos estar alegres. Louvar a Ele. Porque somos alegres. Amém? Amém? Amém. Vamos colocar em pé.
Uma igreja autêntica é uma igreja que adora a Deus, que adora a Deus com verdade, que adora a Deus com intensidade, que adora a Deus tendo em sua essência a prática da adoração, e não apenas nos lábios, mas sim na sua prática de vida. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar. Pai, nós louvamos o teu nome.